Agora recebendo o presidente do Sescom de Blumenau, Ricardo Luiz Thomas. Vamos falar sobre o evento Upgrade Contador, que será lançado na próxima semana. Bom dia, Ricardo. Obrigado pela participação. Bom dia, Jorge. Bom dia aos ouvintes aí da Rádio Itaberá. Já superado o período da declaração do imposto de renda, né? Que é aquele período de mobilização da classe de contadores de todo o país, né? Sim, passou a maratona, terminou, chegou ao fim, né? Na última sexta-feira. Os números das declarações ficaram um pouco abaixo das estimativas da Receita Federal. Então quer dizer que tem muito contribuinte aí que precisava ter declarado e não declarou e deve ter problema com o seu CPF e deve então tentar pesquisar no site da Receita Federal através do ECAC, né? Se ele não era obrigado a declarar e fazer sua declaração agora, né? Iniciou hoje a entrega novamente do ano de 2025 para quem não entregou e era obrigado a declarar. Então, claro que agora com multa, né? Vai ter juros, mas é importante ficar em dia ali com o leão. Aqui em Blumenau tem uma estimativa, tá? Em torno aí de 13 mil contribuintes que não fizeram sua declaração e deve ter problema no seu CPF. A nível 13 mil? 13 mil. A nível Brasil, nós estamos falando de algo aí de 4 milhões de brasileiros que são obrigados a declarar e não fizeram a sua declaração. Mas o que justifica, né, essa ausência da entrega da declaração? Um pouco é o desconhecimento mesmo do contribuinte, que ele é obrigado a declarar, né? Então, isso acontece bastante. E quando surge uma situação que o CPF dele fica pendente de regularização, aí ele vai buscar o que aconteceu. Mas, geralmente, é desconhecimento mesmo. E agora, como fazer, hein? Quando a pessoa olha e se toca que deveria ter feito a declaração e não fez, como é que ela faz? Bem, ele pode fazer direto no site da Receita Federal, através do ECAC. Ele pode procurar um profissional de contabilidade para poder fazer também a sua declaração. Mas é importante fazer, regularizar, porque senão o CPF dele é suspenso. E às vezes, por exemplo, tem um aposentado que trabalha e é aposentado. Precisa fazer a sua declaração. Ele não faz, o CPF dele fica pendente, né? E de repente suspende até a aposentadoria dele. Aí ele tem que regularizar para poder voltar a receber. Se precisar fazer um passaporte, se vai precisar um empréstimo bancário, o CPF fica suspenso. Então, da expectativa de entrega de declaração de imposto de renda, né, aqui na região, quando a gente fala Blumenau, nós estamos falando na região da delegacia da Receita Federal aqui de Blumenau, Ricardo? Ou cidade mesmo? Esses 13 mil é um número estimado de Blumenau. Da cidade de Blumenau. Então, em Blumenau, cerca de 13 mil não fizeram a declaração do imposto de renda do total previsto, né, para a declaração, né? Isso mesmo. Pode ter acontecido as pessoas terem mudado de cidade, por isso não ter sido registrado aqui? Pode também acontecer de ter saído, né, da cidade, mas o endereço ainda lá na Receita Federal está como Blumenau, né? Então, por isso que esses números aparecem com Blumenau. Lembrando sempre que quem não entrega a declaração no prazo estipulado acaba pagando uma multa, né, Ricardo? A multa mínima é de R$ 165,74, mas ele pode também chegar a 1% do imposto devido ao mês, chegando até 20%. Então pode ser uma multa pesada sim. Então preste atenção, né? Se você deveria ter feito a declaração e não fez, né? Então corra o quanto antes para fazer essa declaração do imposto de renda, né? Mesmo entregue com atraso, para poder ficar em dia, né? Não ter problemas, pendências no CPF lá na frente, poder ter uma dor de cabeça muito grande. Outra situação também diz respeito às doações que poderiam ter sido feitas através da declaração do imposto de renda, né, para fundos sociais. É o fundo da infância, fundo do idoso. Como é que tem sido isso? O contribuinte, né, ele tem contribuído para isso, Ricardo? Bem, Jorge, a entidade, o Sescom Blumenau, é uma causa que ela gosta e participa bastante, que é as doações, né, incentiva, né, as doações para os fundos, seja da criança ou do adolescente, seja para o idoso. Então é um recurso que o contribuinte fazer o seu imposto de renda aí no modo completo, ele não gasta um centavo, não bota o dinheiro no bolso
e deixa esse recurso, vê que ir para Brasília, deixa aqui na nossa cidade, na nossa região, para entidades que fazem trabalhos aí sociais, seja para as crianças, seja para os idosos. Teve sim um aumento, as campanhas fizeram um efeito aí de doação, mas o nosso potencial é muito grande. A título de conhecimento, eu fechei esses números ontem, né? Então eu gosto bastante desse tema, mas Blumenau, ele saiu de arrecadação de 1.016 milhão em 2024 e esse ano 1.315 reais. Então tivemos um aumento aí. E Blumenau foi a segunda cidade que mais arrecadou no estado. Só perdemos aí para Florianópolis. Mas nós temos um potencial aqui em Blumenau que a gente não conseguiu destinar, né? Blumenau tem um potencial de 30.493.000, ou seja, um pouquinho mais de 1.300.000 ficou. Então olha só o potencial que fica. Florianópolis, a título de conhecimento, né? Florianópolis foi a cidade que mais arrecadou, mas ela tem um potencial de 139 milhões. Olha só. Florianópolis tem 139, Blumenau tem 30. Florianópolis arrecadou esse ano 2.781.000. Ou seja, ela tem um pouco mais que o dobro que a gente arrecadou. Então, aqui no Vale Europeu, nós aumentamos bastante a arrecadação nossa. Então, nós saímos aí de uma arrecadação do ano anterior de 1.314.000, sendo que 1.567 contribuintes fizeram a sua parte, doaram, para 1.754.000. Então, com 1.949 contribuintes. Então, tivemos aumento no número de doações e número de contribuintes. Só que desse 1.754.000, nós poderíamos aí ter deixado um valor bem maior aí, aqui no estado, na nossa cidade. Né? Então, olha só, né? Temos um potencial de deixar aqui no município 30 milhões, arrecadamos 1.300.000. Está muito distante ainda, né? O que fazer para conseguir atrair, para que esse dinheiro fique aqui, né? Não vá para Brasília. E seja investido em causas sociais importantes, que são os programas de crianças e adolescentes e para os idosos também. A gente faz essa campanha de conscientização, então acho que o contribuinte tem que estar consciente de fazer. Está aumentando esse número, mas nós temos um longo caminho aí pela frente. Nós estamos sugerindo algumas alterações de legislação, né? Então, que possa facilitar, porque hoje em torno de 60% das declarações são no modo simplificado, então não pode doar. Então já limita bastante as doações. Então, permitir que o modo simplificado também doe, então seria a possibilidade de 100% dos contribuintes doar. E tem mais uma situação, né? Essa doação ela não deveria ser voluntária, né? Ela deveria ser obrigatória, né? Então, assim, vou fazer o pagamento, a doação é automática. Se eu não quisesse doar, eu deveria sinalizar que eu não gostaria de doar. Inverter, né? Inverter a situação. Mas é um longo processo aí que a gente conta aí com os deputados, senadores, para poder mudar. E outra coisa também é poder pagar essa doação quando você tem que pagar um imposto, né? Porque ela é antecipada e muita gente deixa de fazer esse pagamento. O parcelamento também é interessante, porque a doação é parcela única. Bem lembrada a tua pergunta, porque assim, Blumenau, eu acompanhei até no último dia, tinha em torno de 1.700.000 de doações. Só que só foram pagos desses 1.700.000, 1.300.000. Então, 400 milhões ficou pelo caminho que o contribuinte fez o principal, fez a doação, mas o principal ele não fez, que foi pagar a guia de doação. Agora, esse contribuinte ele não pode mais doar, ele tem que retificar a sua declaração de imposto de renda e pagar esse imposto direto para a Receita Federal. Pois é. Tem tudo isso, né? E para facilitar a vida do contribuinte, precisamos mudar a legislação, que depende de uma ação no Congresso Nacional. E para isso, né, há toda essa pressão, digamos assim, né? Mas pouco avanço nesse sentido, né, Ricardo? Consegue-se avançar muito pouco nesse sentido, né? Falar nisso, tem outra questão também, né, que foi muito falado e agora um pouco esfriada com tudo que vem acontecendo no cenário nacional, que é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Né? Isso agora realmente esfriou, igual o tempo, né? Mas o que é comum no Brasil. Mas ele deve esquentar, até porque é uma pauta de interesse nacional. Ano que vem a gente vale lembrar que é um ano político, um ano eleitoral,
Então, provavelmente agora vai voltar à tona essa questão dos 5 milhões, a 5 mil reais. Só que o Estado, a gente está vendo aí aumento do IOF, a conta não está fechando. Eles estão gastando mais do que arrecadando. Para isso, eles precisam de impostos nossos, que o contribuinte paga os impostos. E uma redução, abrir mão de impostos hoje é uma situação bem complicada para o governo. Então, vamos ver o que vai passar aí no nosso Congresso e Senado, mas promete fortes emoções essa isenção até 5 mil. Já está com fortes emoções, né? O Senado, a Câmara, e vamos em frente. Mas a gente já é acostumado, esse é o melhor de tudo. Ricardo, e sobre o programa Upgrade Contador? Qual é o objetivo dessa programação, né? O que é essa programação? Bem, no mês de setembro, Jorge, é comemorado ali, dia 22, o Dia do Contador. E o Sescom Blumenau Vale Europeu já está fazendo alguns eventos aí, trazendo autoridades, personalidade da contabilidade para um evento exclusivo para esse dia. Nós já trouxemos lá o Contador Revoltado, a gente conseguiu encher o Carlos Gomes. Ano passado a gente fez um evento sobre a reforma tributária, um painel. Então, também casa cheia. E esse ano nós vamos fazer em parceria com a SCI Sistemas. Então, a SCI é parceira nesse evento. Nós vamos fazer um evento de um dia todo, são 12 horas de conhecimento, é o Upgrade Contador, vai ser dia 22 de setembro, uma segunda-feira, Dia do Contador, presencial no Teatro Carlos Gomes. Então vai ser um evento aí que nós temos palestrante de renome nacional. Nós vamos fazer vários eixos, né? A inteligência emocional, que está muito em voga hoje, inteligência artificial, a reforma tributária, a gestão. Então, nós vamos fazer vários painéis com esses palestrantes. Só para ter uma ideia do calibre dos palestrantes, nós vamos ter o Sam Dana, nós vamos ter o Roberto Dias Duarte, que é referência nacional quando se fala em inteligência artificial, o Fernando Schuller, nós vamos ter a Geni, que é especialista no e-social, nós vamos ter o Paulo Ferreira Machado, o Marcelo Lombardi, que também na questão de gestão é referência, né? Tecnologia, contabilidade, o Lucas Ribeiro e a Carla Miller para falar um pouquinho sobre a reforma tributária, o Cleverson Chaves, a doutora Márcia Batiston, Rafael Spiazzi, o Ricardo Manica, Marcelo Bianchini e Márcio Magalhães, fora as outras atrações que nós vamos ter artísticas, culturais, vamos fazer uma confraternização no encerramento. Então, assim, vai ser um dia que vai ficar na história para a classe contábil, não só para a classe contábil, todo empresário, todo o gestor, é uma data imperdível. Então nós vamos fazer o lançamento oficial dia 9, agora na segunda-feira. Segunda-feira. Os ingressos já estão à venda, então é um evento que vamos ter aí com certeza casa cheia no Carlos Gomes. Quem pode participar? Só profissionais da contabilidade? Não, é aberto a todos os empresários, todos os gestores. Então, assim, quem tem cargo de gestão na sua empresa, né, ou é proprietário de um empresário, ele está convidado ali. E, claro, sim, a classe contábil em si também está sendo feito um evento especial para eles. E os desafios têm crescido a cada ano, né? A reforma tributária é um exemplo que vai ser um tema ali de um painel que nós vamos fazer, estamos trazendo esses especialistas, está batendo na nossa porta, já a partir de janeiro já vai estar num período de transição. Então, nossa classe, como se diz, acabou uma maratona ali, já entramos numa outra. Então, nós estamos se atualizando, a reforma, inteligência artificial está vindo com toda a força, então temos que estar preparado para isso. Então, a gente está pensando nisso. E no final dos nossos negócios são formados por pessoas, né? Então, essa inteligência emocional também hoje está fazendo a diferença, também nós estamos pensando nisso. Então, assim, vai ser um evento que a gente quer fazer, um evento diferente, especial, e que vai ficar aí com certeza na história aí da contabilidade e daqui de Blumenau. Ricardo, com tantos avanços na tecnologia, né? Como é que se vê essa questão do profissional da contabilidade no futuro? Bem, ele é um profissional, hoje ele é estratégico, né? Então, o profissional de contabilidade tem que pensar de ser uma pessoa na gestão e estratégico. Então, ele tem que fornecer informações
úteis para tomadas de decisão. Aquele contador que vai só calcular o DARF, mandar o DARF para o seu cliente, para o empresário pagar, esse já está com os dias contados, até porque vai vir a otimização e as inteligências artificiais que isso vai. Mas essa olho no olho, essa consultoria, a informação útil para a tomada de gestão, isso não tem preço e vai ser cada vez mais valorizado. Hoje, foi feito ali algumas pesquisas. Qual a profissão que vai permanecer com a inteligência artificial? O contador é um que vai ficar, mas esse contador estratégico, que isso não tem inteligência artificial que vai conseguir substituir. Ele vai ter que ter uma participação maior nos negócios do seu cliente? Sim, ele tem que conhecer o negócio do seu cliente, ele tem que estar vivenciando o negócio do seu cliente, para ele poder ser, sim, essa bússola, né? Esse apoio para esse empresário, para esse empreendedor aí conseguir, né? Porque a gente sabe que no Brasil empreender não é para amadores, né? E aí cresce a responsabilidade de entidades como o SESCOM, né? Que precisa orientar, né, os seus associados, a classe de um modo geral, a se acordar para esse futuro que está chegando aí. E chega muito rápido, né, Ricardo? É porque tem a importância, sim, das entidades ser um apoiador aos seus associados, né, para conseguir passar, né, por essa maratona que a gente está enfrentando ali. Mas nós temos alguns confrontos de gerações, né? Então hoje nós temos contadores que estão entrando agora no mercado. Tudo quanto é setor. Então que nós estamos ali. Então tem alguns que sentem um pouco mais, poucos que sentem um pouco menos, mas todos vão sentir. Então é importante a classe, né? A classe já percebeu isso, né? Que ela não tem como remar contra a maré. Ela tem que abraçar a causa, se aperfeiçoar, investir. A inteligência artificial é algo que veio para ficar, não é modismo, então é algo que a gente tem que usar como uma ferramenta para assim a gente prestar um bom serviço para os nossos clientes. Se atualizar acima de tudo. Isso, a atualização permanente, né? Então isso também, a entidade tem esse objetivo, né? Que é a representatividade e também esse educação continuada. Então nossa profissão que nós escolhemos, né, precisa de uma educação continuada. Então o que é verdade hoje, a gente sai dali, já tem uma mudança e não é mais. Então a gente sempre tem que estar atualizado. E tudo voa. Ricardo, obrigado pela tua participação. Quem está convidado para o lançamento na próxima segunda-feira do Upgrade Contador? Todos estão convidados. Vai ser uma live. Então, pelos canais do SESCOM Blumenau Vale Europeu, também pelos canais ali da SCI Sistemas. Então, todos convidados. Vai ter um preço promocional de lançamento mesmo, todo especial. Então, vai ter mais de 50% de desconto aí para os o primeiro lote, né, os primeiros ingressos. Então, é um evento que vai ser imperdível. Então, fica o convite aí para dia 9 assistir a nossa live e fazer a sua inscrição aí. E se encontramos aí no dia 22 de setembro no Teatro Carlos Gomes. Obrigado pela participação. Ótima semana. Obrigado igualmente. Ricardo Luiz Thomas, presidente do SESCOM, conversou com a gente.